Na história dessa noite, nos juntaremos a Cassandra Watson em sua viagem pela encantadora cidade de Bath, onde ela explora os locais que inspiraram a escritora Jane Austen. Acompanharemos Cassandra em seu dia de descobertas e ouviremos como ela acaba tomando chá com uma pessoa muito especial. Eu sou Cíntia Chaves e essa história se chama Nos Passos de Jane Austen, escrita por Gillian Rogerson e traduzida por Mariana Eberhard. É uma verdade universalmente reconhecida que uma pessoa que possui uma admiração por Jane Austen deseja visitar a cidade de Bath, na Inglaterra. O trem chegou na estação Bath Spa e parou. Cassandra Watson colocou sua cópia meio gasta de Orgulho e Preconceito em sua bolsa antes de desembarcar do trem. Ela saiu da estação e viu pela primeira vez a cidade que já foi o lar de sua autora favorita, Jane Austen. Sendo fã da escritora desde criança, Cassandra havia prometido a si mesma uma visita a Bath, e agora, nesse belo dia de primavera, ela havia finalmente realizado a viagem de seus sonhos. A cidade, situada no condado de Somerset, na Inglaterra, tinha se tornado originalmente famosa como uma estância termal. Desde os romanos, a área atraía visitantes por causa das águas terapêuticas que saíam das nascentes naturais. Foi durante a época georgiana que sua popularidade se expandiu, graças às visitas de membros da alta sociedade que viajavam saindo de Londres. Os visitantes não aproveitavam apenas as propriedades medicinais das águas termais, mas também a oportunidade de socializar. As pessoas adoravam caminhar pela cidade com seus melhores trajes, com o máximo de elegância e finesse que podiam. E mais importante ainda, ser vistos pelas outras pessoas da alta sociedade enquanto passeavam. Cassandra pensou que deve ter sido o caráter sociável da cidade que inspirou Jane Austen a criar personagens tão memoráveis. Ela imaginava a autora observando discretamente os modos, as conversas e trejeitos das pessoas ao seu redor. Por ser uma mulher inteligente, Jane teria reconhecido como uma sobrancelha levantada poderia significar que uma conversa não estava sendo nada agradável. Ou como a inclinação de uma cabeça poderia registrar um interesse em um evento que acontecia atrás de uma pessoa. E como uma olhada em uma sala cheia de gente demoraria mais em um possível pretendente. Cassandra pensou que eram aquelas pitadas de comportamento humano nos romances de Jane que os tornavam atemporais. Isso explicaria por que as histórias de Jane ainda eram tão populares hoje em dia e como elas haviam inspirado novas obras de arte, tanto na literatura quanto no cinema. Cassandra perambulou pelas ruas por onde Jane também havia caminhado há tantos anos. Ela foi a hotéis decorados com cestas transbordando de flores e passou por lojas com vitrines cheias de uma variedade de produtos tentadores. E parou do lado de fora de uma livraria, espreitando pela vitrine sem ficar nada surpresa ao ver uma exposição dedicada exclusivamente às obras de Jane Austen. O sol da manhã brilhava intensamente sobre os tijolos de cor creme dos edifícios alinhados nas ruas. A pedra de Bath, com sua cor clara, havia sido amplamente utilizada em toda a cidade,
fazendo parecer como se cada estrutura estivesse coberta por um pano antigo e desbotado. Cassandra parou para tomar um café em uma padaria pitoresca e continuou caminhando até chegar ao Parade Gardens, uma área verde bem cuidada e cheia de canteiros de flores bem arranjados. Assim que ela entrou no parque, ouviu o som calmante do rio Avon que fluía ali perto. Ela encontrou um banco perto do coreto e se sentou. E passou alguns minutos apenas observando a vida passar, se perguntando como era o cotidiano dos visitantes do parque. Ela se perguntava se esse era o tipo de atividade que Jane Austen costumava fazer. Talvez a autora não pôde evitar de inventar histórias sobre as pessoas que encontrou, e talvez até acrescentou algumas delas aos seus romances, mudando seus nomes, é claro. Cassandra observou melhor as pessoas que estavam passeando pelo parque. Duas mulheres estavam sentadas em um banco próximo. A semelhança familiar entre elas era clara. Talvez elas fossem irmãs. Em outra época da história, poderiam ter sido Elinor Dashwood e sua irmã Marian, do romance Razão e Sensibilidade. E a jovem mãe que tinha um filho em uma mão e empurrava o carrinho com a outra. Uma barriguinha aparecendo debaixo de suas roupas sugeria que mais um bebê estava a caminho. O brilho maternal de alegria em seu rosto confirmava que ela desejava apenas o melhor para seus filhos. Talvez ela pudesse ser uma jovem senhora Bennet, cuja única intenção era cuidar do bem-estar de suas filhas em orgulho e preconceito. Um homem perto do rio estava olhando atentamente para o seu telefone, as sobrancelhas levemente arqueadas. Ele poderia ter sido qualquer um dos pretendentes masculinos dos romances de Jane. Talvez o homem tivesse recebido uma mensagem de sua amada, e talvez não soubesse o que pensar a respeito. Os mal-entendidos eram comuns nas histórias de Jane, mas o leitor não precisava se preocupar, porque tudo sempre se resolvia quando chegava à última página. Cassandra conhecia o festival que acontecia todos os anos em Bath, se estendendo por 10 dias no mês de setembro. O festival era uma celebração imersiva do trabalho de Jane Austen, e os visitantes eram convidados a se vestir com trajes do período de vigência. O festival atraía visitantes de todo o mundo. Cassandra havia visto fotografias dos últimos anos do evento e se maravilhou com a autenticidade dos trajes. As mulheres pareciam resplandecentes, em seus vestidos de seda de cintura alta e chapéus combinando. E os homens estavam bonitos com seus casacos de estilo georgiano, calças bem feitas e cartolas na cabeça. O festival sempre começava com um passeio pelas ruas principais. Os participantes pareciam estar voltando no tempo ao caminharem vestidos de forma tão elegante. Além do passeio, havia chance de ir a um baile nos Assembly Rooms, onde aconteciam os eventos na época da autora, ou, à noite, participar de uma festa nas termas romanas de Bath. Um baile de máscaras também era realizado, o que Cassandra achava muito interessante. Assim como esses eventos formais, o festival oferecia leituras públicas de livros,
passeios guiados pela cidade, uma oficina para confeccionar o seu próprio chapéu bonnet e palestras com especialistas sobre que tipo de comida era servida na época de Jane Austen. E se tudo isso não fosse o suficiente, havia ainda a chance de fazer aulas de dança. Uma oportunidade perfeita para dançar bem nos bailes da temporada de eventos sociais. Cassandra esquentou as mãos em seu copo de café e olhou ao redor, observando as cenas agradáveis que a rodeavam. Parecia que Bath acompanhou o ritmo dos tempos modernos, mas manteve seu charme antigo. Ela terminou de beber antes de continuar explorando a cidade. Alguns minutos depois, Cassandra chegou na Abadia de Bath, fundada no século VII. Suas janelas arqueadas eram espetaculares. Ela imaginou os raios do sol atravessando os vitrais da janela, iluminando o chão polido como um arco-íris líquido. Sua próxima parada era as Termas Romanas de Bath. Ela se juntou aos outros visitantes que serpenteavam pelos corredores bem preservados da atração turística. Cassandra apoiou as mãos em uma balaustrada de pedra e olhou para baixo, admirando-se com o verde da água de uma das termas. O brilho do sol atravessava o telhado aberto e a água emitia um vapor suave. Depois de passar um tempo nas termas, Cassandra visitou a padaria que ficava em um dos prédios mais antigos de Bath. O lendário Pão de Bath foi criado aqui, e reza a lenda que Jane Austen comia essa iguaria com frequência. Incapaz de resistir, Cassandra comprou 2 pães, um doce e um salgado, e os guardou cuidadosamente em sua bolsa para comer durante a viagem de volta para casa. Cassandra era bem nova quando sua mãe mencionou pela primeira vez os famosos pães de Bath, e ela sempre quis experimentá-los. Ela continuou caminhando. Ainda havia um lugar que ela queria visitar. O Assembly Rooms, ou salas de reunião em português. Um lugar feito para a dança e a música. O prédio estava a uma curta caminhada de distância. Quando Cassandra parou na entrada, com seus pilares imponentes, sua atenção foi para a ampla rua de pedras sob seus pés. Ela imaginava as carruagens puxadas por cavalos parando ali nas noites em que os bailes aconteciam há tanto tempo. A conversa animada das mulheres trajando vestidos de seda que desciam graciosamente das carruagens. Homens bem vestidos com paletós e camisas brancas. Suas costas eretas, enquanto eles ofereciam a mão para auxiliar qualquer dama que precisasse de ajuda. Cavalos relinchando enquanto trotavam para frente, abrindo espaço para a próxima carruagem que chegava. Quanta animação e encanto deve ter enchido o ar naquelas noites. Cassandra encarou o chão por mais um momento e se perguntou a gama de sons alegres que essas pedras devem ter absorvido ao longo dos anos. Cassandra entrou no Assembly Rooms e olhou ao redor sem saber para onde ir primeiro. Um quadro informativo explicava que o prédio foi construído na forma de um U e continha 4 salas: o grande octógono, o salão de chá, o salão de bailes
e o salão de cartas. Jane Austen frequentou o Assembly Rooms em sua época, e Cassandra imaginou a escritora chegando em um baile, sua mente atenta percebendo cada nuance e movimento de seus colegas. Cassandra visitou primeiro o grande octógono. Era uma sala iluminada e alegre, pintada em um tom delicado de amarelo. 4 lareiras lindas de mármore estavam distribuídas pela sala. Quadros do século XVIII enfeitavam as paredes. Um lustre de cristal enorme e deslumbrante pendia do teto, as pedras cintilando com a luz. Cassandra caminhou em seguida até o salão de baile e foi virando devagar, absorvendo a magnificência do teto alto, a decoração de gesso e as paredes, que eram pintadas em azul pastel. Havia 5 lustres de cristal para admirar. Que incrível deve ter sido participar de um baile ali! Que mágico seria ficar sob a luz das velas e olhar ao redor pelo salão lotado, até encontrar o brilho dos olhos da pessoa que roubou seu coração. Algo nesse salão lembrava Cassandra de um trecho de Orgulho e Preconceito. Ela caminhou até o outro lado do salão e se sentou em uma das cadeiras de madeira. Ela tirou seu livro da bolsa e o folheou até encontrar o trecho que buscava. A cena acontecia em um salão de baile parecido com esse durante uma festa, e era o famoso primeiro encontro onde Mr. Darcy e Elizabeth Bennet têm a impressão errada um do outro. Cassandra saboreou as palavras que Jane Austen escreveu sobre aquela noite. Mr. Bingley era simpático e educado. A sua aparência era agradável, os seus gestos sem afetação. Quanto às suas irmãs, era visível que se tratavam de pessoas distintas. O cunhado, Mr. Hurst, era o que se pode chamar de um gentleman, sem outras características. Mas o amigo, Mr. Darcy, atraiu rapidamente a atenção da sala pela sua estatura, elegância, traços regulares e atitude nobre, e também pela notícia que circulava, 5 minutos depois da sua entrada, de que possuía um rendimento de 10.000 libras por ano. Os cavalheiros declararam que ele era uma bela figura de homem. As senhoras disseram que ele era muito mais elegante do que Mr. Bingley. Todos o olharam com grande admiração durante metade do baile, até que, finalmente, a sua atitude provocou um certo desapontamento que alterou a sua maré de popularidade, pois descobriram ser orgulhoso. Permanecia afastado do seu grupo e parecia impossível de contentar. E nem mesmo toda sua grande propriedade no Derbyshire pôde salvá-lo da opinião que começava a formar-se a seu respeito, de que ele tinha modos antipáticos e desagradáveis, e de que era indigno de ser comparado ao amigo. Devido à falta de pares, Elizabeth Bennet fora obrigada a ficar sentada durante 2 danças. E ela passou parte desse tempo próxima o suficiente de Mr. Darcy para ouvir uma palestra entre ele e Mr. Bingley. Esse último, que acabara de dançar, vinha animar o amigo e juntar-se a ele. "Venha, Darcy", disse ele. "Eu preciso fazer você dançar. Eu odeio te ver em pé sozinho desse jeito tolo.
Seria melhor se você dançasse. Eu com certeza não o farei. Você sabe como eu detesto dançar, a não ser que eu conheça bem minha parceira. Em um evento como esse, isso seria insuportável. Suas irmãs estão ocupadas e não existe outra mulher nesse salão com quem não seria um sacrifício dançar. Eu jamais seria tão exigente quanto você, exclamou Bingley. Palavra de honra. Eu nunca conheci tantas moças interessantes na minha vida quanto nessa noite, e muitas delas são excepcionalmente belas. Você está dançando com a única moça bonita deste salão, disse Mr. Darcy, olhando para Miss Bennet mais velha. Oh, ela é a criatura mais linda que eu já contemplei. Mas ali está uma das irmãs dela, sentada bem atrás de você, e ela é bem bonita e, ouso dizer, agradável. Deixe-me pedir à minha parceira para te apresentar. O que você quer dizer? E se virando, ele olhou para Elizabeth por um momento, até encontrar seus olhos. Ele desviou seu olhar e disse friamente: Ela é tolerável, mas não bonita o suficiente para me tentar. Não estou disposto agora a dar atenção a moças desprezadas pelos outros homens. É melhor você voltar para sua parceira e desfrutar de seus sorrisos, pois está perdendo seu tempo aqui comigo. O Mr. Bingley seguiu seu conselho. Mr. Darcy saiu de perto e Elizabeth ficou sem muitos sentimentos cordiais em relação a ele. No entanto, ela contou a história com muita graça às suas amigas, pois era de espírito alegre e brincalhão e se deleitava com tudo que era ridículo. Cassandra fechou o livro com um suspiro de felicidade. Ler o trecho neste lugar fez com que os personagens parecessem mais vivos do que nunca. Ela ficou um pouco mais no Assembly Rooms e se certificou de olhar tudo que podia. Depois de sair do prédio, ela foi até um museu dedicado a Jane Austen e tudo relacionado a ela. Ela abriu um sorriso ao ver um homem de bigodes brancos vestido como Mr. Bennet, em pé, na frente da entrada. Ele a cumprimentou calorosamente e a convidou a entrar. Por um segundo, Cassandra ficou tentada a perguntá-lo pela Mrs. Bennet, como se ela ainda estivesse sofrendo com seus nervos. Ela resistiu ao gracejo, imaginando que o homem deve ouvir esse tipo de coisa o tempo todo. E passou as horas seguintes feliz, entretida e maravilhada, enquanto passava de um item a outro, todos remetendo a Jane Austen. Roupas do período da regência, joias brilhantes, bolsas delicadas, sapatos incrustados de pedras preciosas, livros e mais livros. Havia ainda uma placa explicando como uma dama da alta sociedade deve usar o seu leque, algo que Cassandra nem sabia que existia, mas manteve as regras em mente caso a situação adequada aparecesse. Assim que ela ficou satisfeita e achou ter visto tudo, Cassandra subiu a escada até a sala de chá da regência. Ela foi levada até uma mesa posta e lhe deram um menu. Ela olhou para a lista de delícias antes de escolher uma refeição chamada Chá com Mr. Darcy. Um típico chá da tarde com sanduíches, scones e bolos pequenos, tudo acompanhado de chá e café.
Cassandra fez seu pedido e se acomodou na cadeira para observar os arredores. Mas algo chamou sua atenção. A maioria dos visitantes da sala de chá estava olhando para uma direção, para algo que estava atrás de Cassandra. Ela virou a cabeça e logo percebeu que as pessoas olhavam, ou melhor, para quem estavam olhando. Era um retrato grande de um certo ator que interpretou Mr. Darcy com perfeição em uma adaptação para a TV. Discretamente, Cassandra virou sua cabeça para que ela também pudesse admirar o seu charme. Mr. Fitzwilliam Darcy foi um dos personagens mais memoráveis que Jane Austen criou e era um dos favoritos de Cassandra. Incapaz de resistir, Cassandra tirou novamente o livro da bolsa e o abriu na primeira página. Ela nunca se cansava de ler esse trecho. A famosa história começava assim: é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, em posse de uma boa fortuna, deve estar em busca de uma esposa.